Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Bom, dando sequência ao nosso estudo, a palavra processo, que eu sempre repito, né? Ela tem o problema, né, nesse projeto, nesse processo, é quando as pessoas não entendem, não compram a ideia, né? Isso aconteceu com Judas ao ser instituído um dos 12 apóstolos. Alguns acreditam que ele já estava determinado, né? O destino dele já estava traçado para aquele papel. Mas num processo, se alguém, alguma parte, né, do grupo ou algum componente, né, não abortar ou ter a intenção de abortar o processo, ou não confiar, ou não acreditar no processo, é um problema, né? Por quê? Porque o povo que seguia sempre tinha o problema de murmurar contra esse processo, porque na verdade eles não entendiam o processo. Então, seguindo o estudo do livro de Números no capítulo 11:1, nós vemos que nós temos no capítulo a murmuração dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo, o Senhor acendeu-lhe a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Pois bem, Abraão tinha a promessa. Essa promessa passou-se para o seu filho Isaque e, né, chegou até os dias de Jacó, que viviam como peregrino em Canaã. O povo, depois de 430 anos, né, no Egito, vivendo com a maior parte deles como escravo, estava perto de colher os frutos de 430 anos após no Egito, né, colher esses frutos que foram prometidos aos seus ancestrais. Só o problema é que eles só viam pormenores. Eles sempre voltavam ao passado, é um dos problemas, né, que nós seres humanos temos. Sempre voltava ao passado e sempre achava que tinha alguma coisa no passado que era melhor do que agora. Então agora eles estavam atrás de um projeto, uma coisa nova, uma promessa de algo que várias descendências deles, né, não havia obtido. Só que eles simplesmente se queixavam de coisas do dia a dia, né, de pequenas irrelevâncias. Eles estavam sendo alimentados, mas achavam que o alimento antes era melhor, que as questões eram resolvidas de forma diferente e sempre criando problema. A ponto de Moisés sentir o peso, né, de os liderar. Vamos ver aqui em Números 11:11, temos aqui: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Então, lá em Números 11:1, né, nós vemos o povo se queixando pouco antes de Moisés dizer isso ao Senhor, né? O povo disse, né? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, lá em capítulo 11, né, de Números 1. Ouvindo, o Senhor acendeu-lhe a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo sempre com esse tipo de problema. E Deus o que faz em relação a Moisés, né? Nós temos aqui
no capítulo 11, 16 a 17. Ele procede da seguinte forma: porque é nós que decidimos, né, para Deus até quando nós suportamos, né? Então ele diz: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes seres anciãos superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Então, Moisés sente o peso, reclama com o Senhor, né, após o povo novamente, né, murmurar, e Deus toma esse procedimento. Deus manda Moisés enviar homens, depois, né, nós vemos, já com essa distribuição com os anciões, né, ali auxiliar, ele pede para enviar 12 homens, né, das tribos, filhos dos príncipes, né, a Canaã. Nós vemos aqui em Números 13, 3, 19, para ver, né, na terra lá, como que era a terra de Canaã, né, como que eram os exércitos. E antes disso, Deus manda, né, a carne que o povo tanto chorava, né, murmurava, que é as cordonizes, que nós vemos aqui em Números 11, 31 até 33. O mesmo procedimento de então, quer dizer, ele sempre suprindo, mas o povo sempre reclamando, né? Inclusive Miriam, né? E eles falaram contra Moisés, tanto Miriam como Araão, quanto a uma mulher que Moisés fala aqui no versículo 12, né? Falaram Miriam e Araão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E aí a gente vê que o Senhor também admoesta eles, né, em relação a isso, porque eles, você percebe um certo ciúme ali de Deus falar tede a tede com Moisés. Inclusive tem até uma explicação de Deus, não é assim, no capítulo 12 de Números, versículo 7, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como? Pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. A nuvem afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Araão para Miriam, e eis que estava leprosa. Isso aqui já no versículo 10. Então, Miriam, por ser tão imprudente, né? E você vê a mulher lá com Adão no Éden, você vê Miriam aqui agora, nessa questão aqui, com Araão, e em outras passagens você percebe, né, o coração do homem impetuoso, mas a mulher, ela tem que ter sabedoria, né, na hora de posicionar em relação a algumas coisas. Não pode ser tomada por um momento ali, às vezes, né, de poderíamos estar melhor, poderíamos fazer isso, né? Então tudo tem que ser decidido e tem que ter uma certa sabedoria, porque senão acaba fazendo, né, com que o homem, o coração dele fica impetuoso. Você vê que Araão, na outra lá, ele vai atrás, né, na cabeça do pessoal ao criar o bezerro, né, de ouro. Agora ela vem com ele aqui para falar com Moisés, e acontece isso com ela. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso, né? E Deus manda esses homens, né, das 12 tribos à cidade, porém eles voltam, né? A maioria deles, com exceção de Josué, como diz aqui, e Caleb, eles voltam atemorizados,
né? Porque lá nas terras haviam gigantes, então aos olhos humanos era impossível conquistar aquelas terras. Vejamos aqui em Números 13, de 32 e 33. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali, no 33, versículo 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, inclusive, essa questão é muito interessante porque fala que lá em Gênesis ainda teve o corrompimento, né? O povo se corrompeu e aí tinha os gigantes coabitaram com os filhos dos homens. Na verdade, tinha os gigantes que eram da coabitação, né, entre homens e os filhos de Deus. E aí, né, os estudiosos, os teólogos debatem, né, esses filhos de Deus se são anjos ou se são filhos da desobediência, né? Mas geneticamente era quase impossível um homem de estatura normal, né, ter filhos gigantes. Então entende-se que eram anjos decaídos que possuíram, né, e coabitaram com mulheres. Vem o dilúvio exterminado, e agora tem essa referência aqui, né? Quando o povo tá para conquistar Canaã, tem essa referência aqui deles indo lá e vendo homens gigantes. Ou eles eram de estatura, né, baixa e acharam, né? Porque não tem essa colocação aqui, acharam os homens, né, muito maiores que eles, ou eram alguns teólogos até têm a tese de que no dilúvio, né, alguns daqueles homens conseguiram pela sua estatura segurar em alguma coisa, algum monte e se salvar, né? Mas na Bíblia fala que todos foram exterminados, menos os que estavam, né, na arca. Ou até mesmo algum anjo que, né, depois desses anjos caídos depois possa ter tido também. Mas isso são tudo teorias, né? Mas é curioso essa colocação. Então, são coisas também que não diz muito respeito a nós que procuramos a paz em Cristo somente, né? Mas são questões muito debatidas aí. Bom, seguindo aqui, esses homens eles aterrorizaram por quê? Porque eles acreditavam como nós, né? Nós acreditamos no que a gente vê, no que a gente pode apalpar, no que, né, nós somos muito materialistas, né? E o povo ele voltou a murmurar, né? Inclusive fala que eles choraram aqui no capítulo 14, de 1 a 4, olha só. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Araão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então você vê que o povo ele não cessa, né, diante de todas as circunstâncias, diante de tudo, de todas as maravilhas, como hoje nós podemos ver, né, todas as maravilhas aí. Mas nem por isso eles cessam de murmurar e de não acreditar. E hoje você vê, se você analisar, né, o universo, se você à noite apreciar, né, as constelações, você fechar os olhos por um momento e sentir uma formiguinha num planeta, né, redondo, você sentir num dia de estrela, né, à noite, tudo ao seu redor, como se você estivesse em cima de uma bola enorme, pesada, que você não tem noção ali, ó, fazendo translação e rotação sem mover 1 milímetro do lugar. E tudo, a lua, quer dizer, todas as estações, por mais que o homem tenha, né, feito algumas alterações significativas no clima e tal, mas tudo de
milhares de anos funcionando perfeitamente. E mesmo assim nós duvidamos, né? Por quê? Porque nós somos muito pequenos, nós somos muito limitados, né? Então, eles viam, como nós vemos às vezes, Deus como todo-poderoso, o Criador de tudo, né? Mas não como Senhor. Porque, na verdade, para fazer como Senhor e não amedrontarmos diante das circunstâncias, da dificuldade, né? Nós precisamos de ter um relacionamento com Ele. E isso é muito difícil para nós, né? Porque nós vimos o Deus como algo inatingível, até porque nossos pecados nos separam dele. Então, às vezes nós temos essa dificuldade, né, humana. Mas apesar de tudo, né, existia aqui Josué e Caleb que animavam o povo, que diziam que confiar no Senhor, enquanto o povo murmurava, né, a Deus novamente, né, eles mantinham firme. E diz aqui que diante dessa murmuração, Deus pensou em consumi-los, né, e fazer uma nova nação através de Moisés. Em Números 14, de 6 a 12, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? E despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então, Deus ele ameaça, né, de novo, e o povo murmurando de novo, né? Deus reconsidera, porém, novamente Moisés intercede, Deus reconsidera, como nós vemos aqui no capítulo 14, versículo 19, ele fazendo essa reconsideração, olha: perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. É só como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, quer dizer, só pela misericórdia mesmo dele que nós não somos consumidos, né? O povo entristece, né? Sobre contra os inimigos e a pena, né, dos que murmuraram, né, e dos que fizeram assim. Quer dizer, Deus ele se retrata novamente, mas ele deixa uma pena, né? No versículo 14, de 30 a 35, ele diz isso, olha: não entrarei na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por pressa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidade, até que os vossos cadáveres consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade 40 anos e terei experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Então, ele institui, né, esse castigo para quem se procedeu assim. E o povo se levanta, né, depois de saber de tudo isso, entristecidos, e decidem ir contra os inimigos.
Olha só para você ver. E Moisés fala, olha, não adianta, não vai, porque o Senhor não é contigo. Eles vão e são derrotados, né? Pelo povo de Ormã. E Deus institui novamente deveres, leis, né, que diz respeito à oferta e sacrifício, em Números 15, né? Porém, em Números 16, vemos duas rebeliões novamente, contra Moisés agora e Araão. E o Senhor, mesmo com a súplica de Moisés, extingue os que se rebelaram, né? Em Números 16, de 1 a 2, nós temos aqui Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então eles se levantaram contra Moisés, e em Números 16, 19 a 21, nós temos aqui: Coré fez ajuntar contra eles todos os povos à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Araão: apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei num momento. Em Números 16, de 31 a 34, temos aqui: e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Então aí o povo ficou atemorizado, né? E é assim mesmo, quando vem a praga, o povo temoriza e depois murmura de novo, porque não tem um relacionamento, né? Em 16, de 41 a 42, nós vemos aqui que: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Araão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Araão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobria e a glória do Senhor apareceu. Então, você vê que Números 16, né, de 41 a 42, novamente, mesmo diante do que ocorreram com os 250 que se levantaram e foram extinto, né, pelo Senhor, o povo ainda continua agora com mais ira ainda por eles ter acontecido isso com eles. 16, de 47 a 50, no capítulo 16, de 47 a 50, vemos aqui: tomou o Araão como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. Voltou Araão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então eles rebelam, né? 250 se volta contra ele, Araão, é extinguido. Eles colocam a prova de que se o Senhor fosse com eles, ou com Moisés e Araão, que fosse provado, e aí eles se juntam, aí Deus faz descer a terra, eles são todos consumidos, o povo atemoriza, depois volta a murmurar, principalmente pela morte desses. E aí Deus de novo, né, joga uma praga lá para aqueles que murmuraram, e novamente mais essa quantidade morre. Então, o Senhor, ele é amor, né? Mas ele também é justiça. Então, quando ele vê que o povo não tem noção, né, do quão pequeno nós somos e do quão grande ele é, e não tem essa humildade, né, de saber que somente ele pode fazer você cair ou levantar, então sucede todas essas coisas, infelizmente. Então, a nós só resta pedir que o Senhor, né, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, né, e
te dê a paz. Então que o Senhor nos continue abençoando, né, e nos protegendo. Amém? E a graça dele nos alcançando.